Bom, quero ouvir aqui o Josias e o Sakamoto sobre isso. Josias, tá certo, né? O que foi feito ontem na Câmara em relação à Zambelli, ela deveria ter sido beneficiada com a não cassação? Não, está completamente errado, né, Fabiola? Em vez de sepultar a Carla Zambelli, os deputados mataram a Câmara. Então, se reuniram nessa quarta-feira de noite, deveriam os deputados parafusar a tampa de um caixão que o Supremo já tinha fechado. O cadáver estava insepulto, esse cadáver político da Carla Zambelli, já estava cheirando mal, inclusive, e bastariam ali 257 votos para que esse esquife descesse finalmente à sepultura. E aí abriu-se o painel eletrônico e verificou-se que faltaram 30 votos. Então, ao invés de sepultar a Zambelli, os deputados mataram a Câmara. Não é a primeira vez que isso acontece, já houve assassinato institucional semelhante. Não vai ser também o último caso, mas a Câmara acaba sempre ressuscitando, só que ela renasce pior. A cada novo retorno, a Câmara volta pior. Então, já tinha sofrido um homicídio semelhante em 2013. Os deputados, naquela ocasião, salvaram o mandato do Nathan Donadon. Tinha sido condenado por corrupção, estava preso na Papuda, foi à Câmara, teve autorização da Justiça para acompanhar a sessão que deveria ser de cassação do seu mandato, chegou à Câmara algemado de camburão e voltou para a cadeia, voltou para a Papuda com o mandato intacto. Também, naquela ocasião, os deputados salvaram o mandato de um preso por corrupção. Meses depois, cassaram o Donadon por falta de decoro, porque ficou muito mal naquela ocasião, mas aí a Câmara já era morta, né? E a Carla Zambelli está presa em Roma. Podia até ter participou da sessão na Comissão de Constituição e Justiça, poderia ter participado virtualmente desse antifuneral, mas preferiu terceirizar para o seu advogado, o Fábio Pagnosi, as insinuações que o presidiário Donadon fez pessoalmente 12 anos atrás. Aí disse lá o advogado, hoje há cerca de 100 deputados respondendo a processo no Supremo. Se caçam a Carla Zambelli, abre-se um precedente. Essa insinuação funcionou, porque o plenário acabou olhando para o próprio pescoço. E os deputados estavam ali com a dosimetria desregulada, afrontaram o Supremo com essa decisão, salvando o mandato de uma condenada a 10 anos de cadeia, e aplicaram uma suspensão de meio ano ao deputado Glauber Braga, porque chutou o traseiro de um ofensor da sua mãe, doente, a mãe dele morreria dias depois. Então, poupou o mandato da Carla Zambelli e suspendeu um outro deputado que merecia uma reprimenda, mas uma reprimenda bem menor do que essa, suspendeu por 6 anos. É a mais gravosa punição que pode ser imposta a um parlamentar antes da cassação. E há males que vêm para pior, né, Fabiola? Então, nos próximos dias, os deputados vão matar a Câmara mais um par de vezes. Vão salvar o mandato do Alexandre Ramagem, né, que está aí também na fila do patíbulo, também já foi condenado pelo Supremo, e vão vão presentear o Eduardo Bolsonaro com um afastamento do mandato por decisão administrativa, por excesso de faltas. Portanto, ele vai preservar os direitos políticos. Então, é muito triste, Fabíola, o que está acontecendo, porque o Brasil foi recém-exaltado aí ao redor do mundo como um exemplo de vigor democrático. E agora o Brasil está virando uma democracia suicida por conta dessas decisões absurdas. Zambelli deveria ser cassada, Sakamoto. Por que foi um erro ontem a Câmara ir por esse caminho? Fabíola, a deputada Carla Zambelli, ela invadiu o sistema do CNJ, plantou o mandado de prisão, plantou o mandado de soltura, foi condenada por conta disso. Depois ela perseguiu um homem com o qual ela tinha tido uma discussão política, né? Ela disse que foi atacada, mas a gente viu as imagens. Na câmera não havia sido atacada coisa nenhuma. Ela saiu armada pelas ruas dos Jardins, em São Paulo, colocando em risco a vida de muita gente na véspera da eleição, né? E ela também foi condenada por isso.
Então, o que acontece? Tanto que ela sabia o que estava acontecendo, sabia o que tinha feito, se espirulitou para os Estados Unidos, depois para a Itália, achando que ia ficar inalcançável, fez até um lelelele, vocês não me pegam, foi pega. Né? E aí está presa esperando o julgamento da extradição dela. O que acontece, Fabiola, é que a Câmara dos Deputados não morre de amores pela Carla Zambelli. Nem o bolsonarismo, que é o grupo político da qual ela faz parte, morre de amores pela Zambelli. Pelo contrário, o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse, né, mais de uma vez, que atribui a ela, inclusive, parte da derrota, da culpa pela derrota na sua reeleição, porque ela, ao perseguir um eleitor negro nas ruas de São Paulo com uma arma, um argumento bastante forte, né, na véspera do segundo turno, ela tirou o voto dele, e isso não tenho dúvida nenhuma. Ele perdeu, claro, por culpa dele, mas isso aí é claro que não ajudou nada. Então, o bolsonarismo também não morre de amor por ela, mas aquela Zambelli acaba sendo usada, né, sempre que possível, na argumentação do Congresso Nacional. E neste caso, não foi a Carla Zambelli que foi salva, isso é na minha avaliação. Ao salvar a Zambelli, a Câmara avisou o Supremo Tribunal Federal que vai blindar quem rouba emenda. Foi uma ação corporativista. Né, foi um recado ao Supremo, porque o Supremo tinha ordenado a Câmara, tinha decretado a perda de mandato da Carla Zambelli através da condenação. Só que aí a Câmara fez o quê? Não. Quem vai dizer quem tem que ter, quem não tem que ter mandato, somos nós, ignorando que sim, a Justiça tem essa prerrogativa. E aí, o que eles fazem? Eles fazem isso porque estão de olho, que agora no início de 2026, com o fim dos julgamentos da trama golpista, começa o julgamento de outra trama, do orçamento secreto. Aquele em que deputados, senadores enviaram bilhões de reais, ou para suas bases, ou para ninguém sabe aonde, né, em dinheiro, sem prestar conta, sem transparência. Alguma parte desse dinheiro foi para ajudar a base, com fins eleitorais ou não importa. Parte, na verdade, virou caixa 2 pelas investigações e parte deve ter virado coquetel de camarão em alguma festa por aí, porque acabou entrando no bolso dos deputados e senadores. Ao que tudo indica pelas investigações e pelos deputados e senadores que já foram investigados a respeito, e tem muito mais para vir. Tanto é que uma parte do receio do próprio Supremo Tribunal Federal com o impeachment vem do fato de que deputados e senadores não vão aceitar serem investigados e punidos por crimes que tenham cometido com relação a desvio de dinheiro. E aí, o que tem a ver Carla Zambelli com isso? A Câmara dos Deputados manda um recado para o Supremo Tribunal Federal que vai fazer a mesma coisa, vai blindar, né, qualquer pessoa que o Supremo mande, né, perder o cargo. E aí estão de olho exatamente nesta questão das emendas, Fabiola. E olha, isso aí é uma bomba que vai vir muito em breve, é uma bomba gigantesca. A gente até vai falar, e para finalizar, a gente vai ter tempo de falar do caso Glauber, mas tem muita gente nas redes que já está falando assim, não, gente, tem que, olha, foi de um lado, foi do outro. Gente, isso é um falso paralelismo, pelo amor de Deus. É a aula número 1 de retórica. É falar, você tem 2 casos, os 2 casos não foram cassados, significa que os 2 estavam na mesma situação. Vai, gente, vocês podem mais do que isso. Né? O caso do Glauber, né, você pode discutir, etc. e tal, mas é totalmente diferente de um caso de uma pessoa condenada por 2 crimes, né, que todo o Brasil viu um deles acontecer a olhos vistos, a céu aberto, né? E essa pessoa, na verdade, já estava para cumprir pena. Né? Ela atacou instituições, ela saiu de mão armada. E, no final das contas, perceba o seguinte, a Carla Zambelli não levou nem gancho. E o Glauber pegou 6 meses de gancho, né, pela agressão ao militante que estava xingando a mãe dele. Eu não estou justificando a agressão. Eu estou falando que, pelas regras da Câmara dos Deputados, isso aí ou era reprimenda por escrito ou gancho. Né? Ele levou um gancho depois de muita articulação. E a Carla Zambelli nem precisou de tanta articulação assim para nem gancho levar. Né? Moral da história, com base nisso, você passa aqui, ó, que imagem. Ó, deputado pode correr atrás do outro armado, o deputado pode invadir a justiça. E só para lembrar, Fabiola, Chiquinho Brazão, que é acusado de mandar matar Marielle Franco, quase se livrou pela mesma tipo de votação. Mesmo com toda a pressão da opinião pública, faltou 20 votos para ele se livrar.